Bem, irmãos, bem-vindos todos a este estudo. Falaremos sobre o Sermão do Monte. Lemos Mateus capítulo 5, versículo 1, o 1 e o 2, né? Então, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, onde diz a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, né? Então, nós temos aqui, irmãos, esse sermão chamado Sermão da Montanha. A gente sabe que Jesus fez discurso em vários lugares, né? Mas nós não temos o sermão da sinagoga, o sermão do barco, né? Que Jesus já fez discurso encostado num barco. Jesus já fez discurso lá no templo, mas só tem nome assim, o sermão profético e o sermão da montanha. Talvez seja pela quantidade de palavras que tem nesse sermão, né? Que abrange 3 capítulos no Evangelho de Mateus. E porque também é um sermão da montanha, porque ele subiu a um monte e assentou-se. Ele, vendo a multidão, foi para um lugar assim de destaque e começou a ensinar. Nós temos aqui, irmãos, no termo 1 do nosso estudo, e nós sabemos que o capítulo 5 de Mateus é o sermão da montanha no tocante ao passado. Não o nosso passado, mas o passado de Jesus e dos seus discípulos, do povo que vivia naquela época. E na parte primeira, Jesus começa a falar de algumas atitudes de justiça e bem-aventurança, né? O termo bem-aventurado é assim, uma pessoa feliz, né? Bem-aventurado. Você tem uma boa aventura na vida, como Jesus diz aqui no capítulo, no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele começa, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque os que choram é pelo motivo que choram, né? Porque às vezes a gente acha que é só chorar. Não é chorar por sofrimento, é chorar por causa das injustiças, por causa do progresso do mal. E aí, quando Deus realmente atender, esse povo será consolado, né? Então, nós temos aqui estas bem-aventuranças que vai do versículo 2 até o 12, né? Quando Jesus fecha aqui, quando diz que, no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, né? Então, isso trata-se de uma felicidade, quando, por causa do Evangelho, alguém começar a levantar falso a você, porque aí Jesus disse que você deve se alegrar com isso, porque assim eles faziam aos profetas, né? Agora ele diz que quando, ai de vós, quando as pessoas vos elogiarem, né? E mentindo disserem o bem sobre vós, porque assim se faziam aos falsos profetas. Então, é bem diferente a situação. Então, irmãos, nós vemos que Jesus, já na segunda parte, ele tem alguns mandamentos, né? Então, no Sermão da Montanha, irmãos, tem alguns mandamentos. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 12, que ele manda se alegrar diante dessa situação que eu vos falei. No versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, né? Mentindo sobre eles. Porque muitos profetas, irmãos, eles foram condenados à morte, a ser apedrejados, devido
pessoas fazerem acusações falsas contra eles. Então, quando isso acontecer conosco, ao invés de ficarmos revoltados, diz a palavra de Deus que devemos exultar. E exultar e alegrar. Exultar, irmão, é ter uma alegria demonstrada, externa. Quando você vibra com isso, né? Exultar e alegrai-vos. Porque se isso está acontecendo com vocês, lembre-se que também acontecia com os profetas. Esse é um dos mandamentos que o Senhor, né, já deixou para o outro mandamento, é capítulo 5, versículo 16, quando Jesus manda que a nossa luz, né, resplandeça diante dos... Ele diz assim: e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha, irmãos, note bem que boas obras dos crentes é diferente das supostas boas obras que o mundo adota, né? Porque nem tudo que parece ser bom é uma boa obra. A palavra de Deus mostra em 2 Timóteo 3,17 que as boas obras que o povo de Deus apresenta, a boa obra, ela é o ensinamento das Escrituras, é a prática daquilo que aprendemos que está na Bíblia. Então a Bíblia diz que toda Escritura, versículo 16, toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha, duas coisas aqui: perfeito e perfeitamente instruído para boas obras. Será que Jesus não está dizendo isso aqui? Aqui está dizendo no capítulo 5, versículo 16 de Mateus, o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então temos aí, irmãos, que Jesus fecha o sermão da montanha dizendo assim: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai, né? Então as boas obras que são praticadas conforme as Escrituras, que nós temos gente por aí dando até feira ao povo, irmãos, mas chega em casa e vão se encurvar perante o ídolo. Isso é uma má obra. Então, essas pessoas que fazem isso não conhecem as Escrituras, não compreendem a doutrina que Jesus nos ensinou, que toda a palavra de Deus tem. Então, esses aqui, irmãos, é importante que a gente entenda que Jesus dá mandamentos aqui também. Ele fala das situações das bem-aventuranças, né? Que é bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados, né? Serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É exatamente as pessoas que, quando se convertem, eles têm capacidade de quê? De perdoar aqueles que lhe ofendem. Ninguém diga assim: olha, eu antes de aceitar Jesus eu tinha ódio de fulano, eu aceitei, mas continuo com ódio. Se isso for uma coisa dita, nem batiza essa pessoa, porque ele não recebeu Cristo como seu Salvador. Porque o ato, se Deus tem misericórdia de mim, eu tenho que ter misericórdia dos outros, né? Então, Jesus aqui no Sermão do Monte está dando bem-aventuranças àqueles que se comportam dessa forma.
O versículo 8 é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós podemos concluir esse coração limpo de que forma? Do sangue de Cristo, que além de limpar o nosso coração, nos capacita a viver em obediência a Deus, porque a limpeza do nosso coração é uma ação do Espírito Santo. Quando Paulo diz: não erreis, né? Não vos deixe enganar, porque nem os adúlteros, nem os fornicários, nem os idólatras, nem os feiticeiros, nem os maldizentes, nem os bêbados, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino dos céus. E aí ele diz: mas alguns têm sido, e havem sido lavados, e havem sido justificados, e havem sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. Então, essa lavagem, irmão, é através do Espírito, porque Paulo fala do lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. E a palavra de Deus está mostrando que uma verdadeira conversão é quando a pessoa deixa de pensar como a si próprio, com os seus próprios pensamentos, e começa a pensar com os pensamentos de Deus, certo? Porque lá no Isaías 55, quando diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto, aí ele diz: deixe o ímpio os seus caminhos, e os homens perversos os seus pensamentos. Aí é quando ele diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, a conversão é isso: eu tiro os meus pensamentos e boto os pensamentos de Deus na minha cabeça. Então não existe, irmão, esse negócio de crença sem conversão. Não, eu aceitei Cristo, está tudo bem, Ele morreu por mim, e eu continuo aí fazendo o que vinha. Não. Uma verdadeira conversão é tirar os pensamentos errados, porque o verdadeiro significado de arrependimento, que a Bíblia fala, o vocábulo grego metanoia, né, é exatamente mudança de mente, metanoia, né? O vocábulo noia é mente. Agora, irmãos, o Sermão do Monte, ele é separado em 3 etapas, e a gente vê como, eu sei que capítulos e versículos não foi algo feito inspirados, mas as pessoas bem intencionadas que separaram os capítulos e versículos acertaram muitas coisas. E aqui em Mateus capítulo 5, Jesus faz comparação dos seus mandamentos para com as pessoas do passado. No capítulo 6, ele compara os seus mandamentos às pessoas erradas que viviam nos seus dias. Não que os mandamentos do passado eram errados, mas eram adaptados para a velha aliança. Porque na velha aliança, alguém poderia matar por um mandado de Deus aos inimigos. E na nova aliança não tem isso. Hoje em dia nós não somos orientados a matar, né? Então, irmãos, a palavra do Senhor mostra a comparação de Jesus com relação aos mandamentos antigos, no capítulo 5, né? No capítulo 5 ele fala do passado. No capítulo 6 ele fala do presente, não o presente nosso, mas o presente dos seus discípulos da época. No capítulo 7 ele fala do futuro, e está bem organizado isso. Então no capítulo 5, irmãos, Jesus começa a fazer comparação dos seus mandamentos com os dos antigos. Então vamos para o versículo 21, ver o que Jesus fala. 5:21 de Mateus: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Aí o que Jesus diz agora?
o mandamento dele. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, aqui está mostrando que só o ódio é capaz de condenar, não precisa matar. Então, as pessoas ímpias que não recebem Cristo como Salvador, mesmo dizendo assim, eu nunca matei, mas no que nós odiamos alguém, estamos matando, né? Não tem pessoas que a gente diz assim, para mim fulano não existe. Pode acreditar que isso é ódio, que isso não é cabível numa mente que agora pensa como Deus, porque Deus não pensa assim de pessoas nenhuma, que ele chega a dizer assim, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes dá tempo a ele para que se arrependa. Deus vê o ímpio como uma vítima, né? Do maligno. Então, o que Jesus está mostrando é que as pessoas entendiam que o assassino é só o que mata. E o apóstolo João fala muito bem disso lá na sua epístola, que aquele que odeia seu irmão, até agora está na morte, né? Ele não diz isso? Sabemos que teve a vida eterna, né? Mas aquele que odeia seu irmão até agora está na morte. O que foi que Jesus disse? Que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia diz: se alguém é um homicida, até agora está na morte, ele não passou da morte para a vida. Então, João ali está mostrando, irmãos, que aquele que odeia seu irmão é um homicida. Aí ele diz: vocês sabem que um homicida não tem nele a vida eterna. Então, Jesus aqui está aperfeiçoando o mandamento, né? E o versículo 27 é outro aperfeiçoamento. Ouvisto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Veja que Jesus está falando só dos antigos. Ele se refere muito mais ao Talmud judaico, né, que é a interpretação da lei. E os judeus acham que a Cabalá, o Talmud, a lei oral dos judeus, foi dado também a Moisés. Porque nós sabemos que o que foi dado a Moisés foi do Gênesis ao Deuteronômio. A lei escrita, mas ele se acredita numa lei oral, que é uma interpretação da lei. Isso aqui é tudo interpretação da lei. Ouvisto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo. Veja como é muito mais rígido, né? O mandamento de Jesus. Que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quer dizer, alguém, não, eu nunca me deitei com a mulher sem ser a minha, mas tentou. E Deus viu a hora que você tentou, não é isso? Deus viu a hora que você investiu naquilo ali, tentou conversar. Ele intentou uma mulher para cobiçar. Antigamente a cobiça, não cobiçar a mulher do teu próximo, as pessoas pelo poder que tinha tomavam mesmo, como Abraão, quando foi para o Egito, teve que dizer que Sara não era sua mulher, porque o rei iria tomá-la. Aconteceu também com o rei Abimeleque. Tiveram, tanto Abraão como Isaac, tiveram que negar que Sara era sua mulher e Rebeca era sua mulher, no caso de Isaac.
Porque era um costume, e Deus deixou um mandamento no povo de Israel: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, irmãos, havia um rigor muito grande no que Jesus falava. Jesus não estava aqui dizendo, então pronto, aí as pessoas chegam à conclusão que então está todo mundo condenado. Não, irmãos. Jesus está dizendo: estão todos necessitados de perdão, né? Porque alguém pode dizer: eu nunca matei, nunca adulterei. Aí Jesus diz: mas você vai para o inferno do jeito que é aquele que matou e adulterou, porque você odeia e você já intentou uma mulher para cobiçar, já deu uma paquerada e disse: olha para mim, né? Então é justamente o que Jesus quis mostrar, que ninguém está isento do pecado por ser um homicida, porque só o ódio o torna. Então ele quis dizer o quê? Ele quis nivelar todos ao pecado. Ele quis dizer assim: todos precisam de mim para ser perdoado. Não adianta dizer: nunca adulterei, nunca matei, porque só em chamar o irmão de louco já é réu, não é isso? Ele disse: isso aqui é réu do fogo do inferno. Se no dia do juízo tiver só isso das pessoas que não aceitaram Cristo, está aqui, chamou de louco, é um réu. Só isso, sim, mas você não quis aceitar Jesus como Salvador, para lhe lavar, para tirar esse seu pecado, né? Para cancelar, que Jesus pagou por ele. Agora você não quis, agora quem vai pagar é você, na condenação eterna, como a Bíblia nos revela. Então, irmãos, esse é do versículo 27. Agora o versículo 31 tem também: também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Pronto, o divórcio era permitido no Antigo Testamento, versículo 31. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Veja que situação, né? Com a mulher repudiada, ela fica, se ela quiser ser correta, aquela que, né, que é uma salva, né, que é uma crente, ela, para não cometer, ela, né? Outro sim, visto que foi, então, vamos aqui para o versículo 31, né? Existe um rigor muito grande, irmãos. Hoje é assim. Ontem eu vi um famoso, não vou dizer quem foi o novo, uma famosa, né? Separou-se, tanto tempo de casamento. Aí a mulher disse assim: não quero que ninguém nos julgue, e quero que fizemos uma linda história e que ela continue por muito tempo. Se o casamento acabou, como é que vai continuar uma linda história, né? E isso está na televisão, e isso é modelo para muitos jovens hoje em dia. Então, ele, quando arranjar outra esposa e ela arranjar outro marido, são dois adúlteros. Está lá no Apocalipse, né? A leitura dos livros que serão lidos no juízo final, no julgamento dos ímpios. É um adúltero, é uma adúltera. Não recebeu Cristo como Salvador, não pode escapar da condenação. É isso? Aí já o versículo 33, né? Jesus já fala de outra coisa, do juramento. Outro sim, né?
ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então a Bíblia no Velho Testamento só proíbe fazer juramento mentiroso em nome do Senhor. Mas você podia jurar pelo Senhor no Velho Testamento. Agora Jesus mudou isso, mudou. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurei, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, né? Então nem da sua cabeça você é dono. E ele diz assim: eu dou minha cara a bufete, eu dou meu pescoço a cortar. Então você está fazendo juramento com aquilo que não lhe pertence. Ninguém pode jurar por nada. Aí Jesus diz que a nossa palavra ela tem que ser sim, sim, ou não, não, né? Então o versículo 37, aí diz: nem porém o vosso, seja porém o vosso fará, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então apenas quer dizer: rapaz, é assim e assim, e pronto, não tem esse negócio de eu juro pela alma de não sei quem, eu juro por... Você não é dono de nada para jurar por nada. Ou é sim, quando for sim, ou é não, quando for não, né? Sim, sim, não, não. Esse é o juramento que o crente tem que fazer, né? É dizer a verdade e pronto. Então, é mais uma, né? E o versículo 38 tem mais outro aperfeiçoamento. No Velho Testamento era assim: matou, vai morrer. Não que quando alguém matava um parente seu, você tinha direito a matar aquela pessoa, né? Não era você que tinha esse direito. Aqui de dentro por dentro, olho por olho. Mas era determinado ali que todo o povo apedrejasse aquela pessoa por cometer um homicídio. Na lei do Senhor lá tem até dizendo assim, que se você tiver um boi, né, hoje serve muito para cachorro, né? Para cachorro. Mas na época era para boi, porque era uma criação muito grande. Se você tivesse um boi bravo, e se esse boi fosse e matasse outro boi, numa briga, aí dividia por igual, o boi morto e o vivo para os dois donos. Mas se for notório que o dono do boi bravo sabia que era um boi escorneador, um boi bravo, e deixou ele sair, então ele vai dar o vivo ao que perdeu o boi morto e vai ficar com o morto, porque ele é culpado. Agora tem a coisa pior: se um boi for atacar uma pessoa e essa pessoa morrer, aí o dono vai ter que ter todas as despesas do morto e o boi morrerá, né? Só que, se o dono sabia que o boi era um boi bravo e de forma irresponsável deixou o boi fora, aí o que acontece? O dono morrerá. Ele é culpado da morte da pessoa. Então isso devia servir para cachorro, né? Hoje em dia era para servir para cachorro, para donos irresponsáveis de cachorro. Se ele teve culpa ou não, né? Mas as nossas leis hoje não é para... Então, o versículo 38, eu vejo que foi dito olho por olho, dentro por dentro. Era assim na lei, né? Eu, porém, vos digo que não resistar ao mal, mas se alguém te bater a face direita, oferece-lhe a esquerda, também a outra. Então não é dentro por dentro, né? Você não vai vingar nunca a morte de ninguém. E o que quiser pleitear contigo, tira-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa, né?
E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai correr 2. Isso Jesus querendo mostrar que você nunca deve dar o troco a ninguém, certo? E Paulo fala isso aos Romanos capítulo 12, né? Diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está lá no Romanos capítulo 12, né? O que é que Paulo está dizendo ali? Que você às vezes diz assim: me vinguei, venci. Não, não venceu, você foi vencido. Você foi vencido pelo mal, porque você se vingou. Aí diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí você venceu. Aí você fez o bem àquele que fez o mal. Aí você saiu vitorioso na concepção de Deus. Embora que na concepção do mundo você é um besta, é um otário, né? Para o mundo. Então, capítulo 12, versículo 21 de Romanos, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, irmãos, o Sermão do Monte mostra exatamente Jesus aperfeiçoando os mandamentos para o povo que iria segui-lo a partir daquele momento, porque era chegado o reino dos céus, o reino de Deus, né? E aí haveria um verdadeiro renovo. Então, o versículo 48, irmão, de Mateus 5, veja bem: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, né? Então, o verso 48 significa que o aperfeiçoamento destes mandamentos são para imitarmos a perfeição do Pai Celestial. Se Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, não pense que quando alguém cometeu um pecado que era merecedor de apedrejamento, Deus ficava satisfeito com aquilo. Não, ela é a lei do retorno normal. E ele não gostava que no coração das pessoas que estavam matando estivesse uma satisfação. Era assim: meu querido, vai ser o jeito, a lei manda que você seja apedrejado, infelizmente. E era apedrejado por uma multidão, para que ninguém tivesse desejo nenhum de matar, nem a culpa fosse de ninguém. E a Bíblia diz que a pessoa que morria levaria o seu sangue. Significa que no juízo ele vai prestar conta pelo próprio sangue, né? E é como se ele tivesse, além do pecado que ele cometeu, o pecado de homicídio de si próprio, né? Ele era culpado pela sua própria morte. Mas Deus colocou esses mandamentos para que o povo entendesse que não era cumprindo o juízo da lei com tanto rigor que era satisfatório para Deus. E aí Jesus começou a ter um renovo. O que nós queremos mostrar, irmãos, que no Velho Testamento existem alguns mandamentos que eles são divididos. Nós podemos ver isso. Eles são uma parte para o povo de Israel e outra parte para o povo da nova aliança, que serve para nós, né? Como, por exemplo, vamos aqui em 19:3 de Levítico. Porque no Antigo Testamento, se o pai não conseguisse, ou no Novo hoje em dia, e se você não conseguir colocar temor nos seus filhos, porque eu conheço pessoas que diziam assim: olha, meu pai bastava olhar, a gente estava fazendo uma coisa errada, bastava meu pai olhar. Então isso é temor, é respeito. Mas se não desse jeito, aí quem vinha a vara, porque a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara e a repreensão livrar dela, porque às vezes a repreensão resolve, e as pessoas tinham mais vergonha na cara. Então o capítulo 19, versículo 3 diz: cada um temerá
a sua mãe e a seu pai. Aí vem a outra parte do versículo. E guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí está falando com quem? Com o povo de Israel. Então, quando você pega um versículo desse, como eu citei aqui uma vez, lá no Provérbios, né? Que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominação. Aí a pessoa que tinha sido adventista fez: pastor, é isso aí que eles se apegam. Então eles podem se apegar nisso. Mas aí veja, irmãos, que no versículo 18, veja bem no versículo 18, o que é que Deus diz também: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Está dizendo que o povo de Israel não devia se vingar, nem guardar a ira de quem? Dos outros israelitas. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja bem o que Deus está mostrando. Uma parte dessa lei é para o povo de Israel. Outra parte é para sempre, né? Então, quando ele se apega ao versículo 3 para falar do sábado, você mostra esse versículo aqui. Porque esse versículo aqui, uma parte é para Israel, que é... Por isso que lá quando Jesus aperfeiçoa os mandamentos, que é o versículo 43, eu citei para vocês, não foi? Que diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, Mateus 5:43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui é do Talmud judaico, não é da Bíblia. Você não encontra esse versículo em lugar nenhum na Bíblia, mas ele é uma interpretação de Levítico 19:18. Porque lá está dizendo que você não deve odiar quem? Não deve se vingar de quem? Dos filhos do teu povo, somente. Os das outras nações é seu inimigo. Mas Jesus aqui mudou, irmãos. Então, quando alguém citar esse versículo para você, falando do sábado, você vai ver que todo filho deverá temer o seu pai e a sua mãe. Isso vale para todos os tempos. Mas a parte, e guardarão os meus sábados, é só para Israel. O versículo 18 também, não guardará ira contra o teu povo, nem exercerá vingança contra o teu povo, mas é só contra o seu povo, sendo judeu. Agora nós não. E aí Jesus está dizendo aqui, né? Em Mateus 5:43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí o que é que Jesus diz? Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, no Novo Testamento, o Senhor Jesus aperfeiçoou o mandamento, porque não tinha mais esse negócio de sábado, porque o evangelho seria pregado para todas as nações. O sábado era um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Temos lá em Levítico, em Êxodo capítulo 31, né, que dizendo que o sábado será um sinal entre mim e os filhos de Israel. Outra coisa interessante que a gente vê lá em Levítico 11:43, que você veja lá, veja o que diz a palavra do Senhor. Qual é o conceito de ser santo no entendimento dos judeus? Quando Daniel foi transferido para a Babilônia, aí o que foi que ele disse? Eu
não vou comer dessas iguarias do rei. E ele comeu só legumes. Por quê? Porque ele era santo, numa concepção judaica, né? Então, 11, 43 e 44. Diz a palavra do Senhor: não vos façais abomináveis, pois nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não seres imundos por eles. Versículo 44. Porque eu sou o vosso Deus, portanto vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Veja o conceito de ser santo no Velho Testamento. É não comer o camaleão, o tejo, a cobra, né? Como lá nos países orientais lá comem a carne de cobra. Esse é o conceito de santidade. Mas o que é que Deus diz a Pedro, irmãos? Em Atos 12, 13. Atos capítulo 10, versículo 12 e 13. Então, o conceito de santidade mudou. De santificação. O povo de Israel tinha que guardar, tinha que se resguardar dos alimentos. E viu o céu aberto, né? Pedro aí teve fome, aqui está falando de Pedro. E viu o céu aberto, e que descia do céu um vaso, como se fosse um grande lenço, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia todos os animais. Eu li o 11, viu? Estou lendo o 12. Quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro. Faz o quê? Mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma, comum ou imunda. Aí o que Deus diz? E seguida voz, em segunda vez disse a voz: não faças do comum ao que Deus purificou. Versículo 15. Então o conceito de santidade já é outro. E é Pedro no capítulo 1, versículo 16 da sua epístola, que diz assim, que cita aquele versículo lá do Velho Testamento, né? Que Deus diz ao povo de Israel: sede santo, porque eu sou santo, né? E ele diz mais que está escrito. Mas veja que ele cita o termo de santidade em um outro conceito. Não de se abster de animais imundos para os judeus, né? Que os judeus não comem camarão, lagosta. A gente sabe que a lagosta é o urubu do mar, né? E o camarão é a barata do mar. Aí eu digo, mas tem países orientais aí que pega a barata, né? Cria elas assim, assa ela bem, chega, fica crocante, certo? Come escorpião, chega e estrala na boca deles. Lá, Taiwan, aquelas ondas, aqueles lugares lá. E tem mais, irmãos. Se eles oferecerem cobra lá para as pessoas comerem, se você não quiser, ele tem aquilo como um desrespeito, né? Porque comem cobra também, servem isso lá nos restaurantes. Mas em Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro diz assim: porquanto está escrito, Pedro citando o texto lá de Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Olha só. Mas Pedro está se referindo ao mesmo conceito de não comer camaleão,
de não comer tejo, de não comer os animais que se arrastam? Não. O termo de santidade aqui é outra coisa para Pedro. Porque a voz que disse a ele, levanta-te, mata e come, era dando ordem para que ele se misturasse agora com os gentios, com as pessoas que não eram judeus, para o gentio que comia camaleão, para o gentio que comia a carne do porco, para o gentio que comia o coelho, a lebre, que tudo isso era proibido para os judeus. Os judeus só comiam peixes que tinham barbatana e escamas, né? E não comiam animais que não ruminassem e nem tivessem as unhas fedidas. Então você vê tudo isso lá no capítulo 11 de Levítico. Então Deus colocou isso para o povo de Israel e disse, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Mas quando parte para o Novo Testamento, Pedro vê todos esses tipos de animais, e a voz do céu diz, Pedro, levanta-te, mata e come. Então o conceito de santidade do Novo Testamento, de santificação, como Deus é santo, não é mais o conceito do Velho Testamento. Então, irmãos, porque Jesus agora tem essa autoridade? Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 e 19, porque Deus havia dito isso a Moisés, aliás, por Moisés, e que viria depois um profeta igual a Moisés, semelhante a Moisés. Por que semelhante? Porque ele traria o renovo. Jesus é considerado na Bíblia o renovo. Então 18 de Deuteronômio, eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como como Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca. É do mesmo jeito, do jeito que Deus deu o mandamento a Moisés, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Dele é da pessoa que não ouvir, viu? Então veja que quando Moisés profetiza sobre a vinda de Cristo, apenas o trata como um profeta semelhante a ele. Quando perguntaram a João o Batista, és tu Elias? Ele disse, não. És tu o Cristo? Ele disse, não. Disse, és tu o profeta? Tem Bíblia que está tirando um artigozinho, mas no grego tem o ômicro. Eles perguntam, és tu o profeta? Porque o profeta é definido que profeta, que é esse que Moisés está falando em Deuteronômio 18. Aí ele disse, não. Aí João negou que era um profeta? Não, ele negou que era o profeta. Então, irmãos, essa autoridade de Jesus, né, de mudar e aperfeiçoar os mandamentos do Velho Testamento, é porque ele é o renovo. Quem não aceitar é que estará encrencado, né? Então, capítulo 7, versículo 29 de Mateus diz, porquanto, o versículo 28 diz, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas, né? Porque os escribas ensinavam o que estava escrito. Jesus não, Jesus dizia, foi dito assim, mas eu estou dizendo que é assim, né? Eu, porém, vos digo. Então, irmãos, a conclusão é que o capítulo 5 do Sermão da Montanha fala do passado. Ouviste o que foi dito.
e não façais do jeito que foi dito, faça do jeito que eu estou dizendo, né? E na próxima mensagem nós veremos sobre o presente, né? Porque Jesus aí falou sobre o seu passado, e a próxima mensagem do capítulo 6 de Mateus é sobre o seu presente. Que Deus os abençoe.